Olá! Neste item, o livro Processo Tributário versa sobre a ação de repetição do indébito, ou ação de restituição do tributo pago indevidamente. No que consiste essa ação e o que há de relevante para ser destacado em torno dela? A ação de repetição do indébito é aquela ação usada pelo sujeito passivo da relação tributária, pelo contribuinte ou pelo responsável, que pretende reaver, receber de volta, o tributo que tenha pago indevidamente. Então, é uma ação que tem fundamento no artigo 165 do CTN, fundamento direto, mas que, a rigor, se fundamenta na eficácia de todas as normas do direito tributário. Se nós pararmos para pensar, de nada valeria, nenhum resultado prático nós teríamos em todas as regras que disciplinam como o direito pode ser, como o tributo pode ser cobrado, que o tributo deve ser previsto em lei, que as leis têm que ser anteriores aos fatos tributados, que devem respeitar a capacidade contributiva, que devem se ater às competências de cada entidade pública correspondente, que os estados só podem tributar a circulação de mercadoria, serviços de transporte, comunicação, que os municípios só podem tributar serviços de qualquer natureza, propriedade de imóveis urbanos. De nada valeria tudo isso se, cobrado o tributo em desconformidade com alguma dessas normas, não houvesse a sua pronta restituição. Então, o direito à restituição decorre da própria ideia de Estado de Direito e da própria ideia de direito tributário, consolidada, desdobrada, explicitada no artigo 165 do CTN. E é dessa ação destinada ao exercício desse direito que cuida este item do livro. Em torno dela há vários questionamentos da mais alta complexidade e de uma carga de conflituosidade bastante grande, relacionados, por exemplo, ao prazo para esse direito ser exercido, o prazo para a propositura da ação de repetição do indébito, relacionado à necessidade ou não de se formular o pedido administrativo de restituição como condição para depois se formular o pedido judicial e quais os impactos disso no prazo para a propositura da ação de repetição do indébito. Também, talvez o ponto mais polêmico, relacionado ao direito de receber de volta o tributo pago indevidamente, se esse tributo for definido como indireto. Aquele tributo que legalmente é pago por um sujeito passivo, mas de fato seria pago por outro a quem o tributo seria repassado nos preços. Então, essa ideia do tributo indireto tem levado a jurisprudência a construir teses bastante restritivas em matéria de repetição do indébito. O contribuinte dito de direito, aquele que por lei é o devedor, o industrial em relação ao IPI, o comerciante em relação ao ICMS, o prestador do serviço em relação ao ISS, são definidos como contribuintes de direito. Se diz que não são eles quem de fato pagam o tributo, quem paga o tributo na verdade é o comerciante, é o consumidor, perdão, é o usuário do serviço, o tomador do serviço, e nessa condição, como eles de fato é quem pagam o tributo, o contribuinte dito de direito não poderia pleitear essa restituição, é o que consta do artigo 166 do CTN. Mas, por outro lado, quando o contribuinte dito de fato pleiteia essa restituição, se diz que eles não podem fazê-lo por não terem relação com o fisco. Então, a ideia do tributo indireto termina funcionando como apenas uma barreira para que não se exerça a jurisdição em matéria tributária. E esse aspecto é um dos que é tratado neste capítulo e ao qual remeto os leitores e as leitoras interessados em aprofundar o assunto. Muito obrigado.